turma, chegamos na nossa aula de encerramento. Trouxe aqui um conjunto de sínteses das unidades que trabalhamos e é também esse conjunto de síntese que eu vou centrar um pouco mais nas avaliações. Foi o que eu elegi como conteúdos fundamentais, imprescindíveis à aprendizagem e ao desenvolvimento das metodologias da educação infantil e estratégias de ensino. Vamos lá. A metodologia na educação infantil, síntese dos conteúdos. As escolas, as creches e pré-escolas possuem plena autonomia de organização de suas propostas pedagógicas, resguardadas pela Lei 9394 de 1996. A questão da autonomia do trabalho docente passou a ser garantida por meio desta lei. Essa é uma prerrogativa inédita, conforme já destaquei para vocês, importante na história da educação nacional, pois tudo que era realizado no âmbito das escolas era determinado pelos órgãos oficiais e a autonomia ela era restrita aos aspectos regimentais. Isso era comum durante todo o período da ditadura militar, 21 anos de ditadura militar. É importante destacar que as metodologias e estratégias devem estar articuladas à proposta pedagógica curricular, que contribui com a gestão dos saberes sociais. As metodologias devem estar articuladas a uma proposta pedagógica que tem como base os estabelecimentos de ensino, seus profissionais, diferentes estratégias para planejar. As referências estão no currículo e na proposta pedagógica, nas diretrizes gerais das secretarias de educação municipal. A proposta pedagógica ela constitui esse arcabouço teórico-metodológico para o desenvolvimento do trabalho na creche e na pré-escola. As estratégias metodológicas têm como referência a estruturação dos espaços, materiais mobiliários, atendimento das necessidades de higiene, alimentação, saúde e segurança, sono e bem-estar da criança, projeto e estruturação de atividades interdependentes. Quais são as atividades interdependentes? Ateliês, oficinas, atividades de desenhar, modelar, ouvir histórias, atividades de culinária, entre outras. A infância no Brasil, ela teve diferentes influências. Eu destaquei aqui as obras de Lourenço Filho, onde é possível encontrar alguns princípios para a infância. A criança e seu desenvolvimento passam a ser o centro do processo educacional. Essa é uma concepção que passa a ser o mote do movimento escolar novista, o movimento dos educadores da Escola Nova, onde os estudos de psicologia colocam-se como imprescindíveis, a atividade como ponto central de toda a metodologia do trabalho de educação com crianças. A escola deve ser ativa e aí, a partir desse período, por meio do movimento escolar novista, que passa a revolucionar a metodologia, os métodos na área da educação infantil, os métodos passam a ser chamados de métodos ativos. A substituição do uso da disciplina exterior pelo cultivo da disciplina interior, o mínimo de matéria escolar e a defesa da alegria de ser criança. A infância tem um valor próprio. São valores que passam a vigorar, que passam a permear, a ser referência para o trabalho da educação infantil. Obviamente que, apesar desses valores, eles terem ganhado espaço durante esse período, a partir de 1932, ocorrer a difusão desse pensamento, o trabalho pedagógico com crianças, durante muito tempo, durante aí até o início até a década dos anos 1990, terá como referência um trabalho muito tradicional com crianças, né? Hoje nós já temos referências de trabalhos muito interessantes, nós já temos uma modificação do padrão de trabalho com a educação infantil, né? Nós já temos uma melhor referência da atividade pedagógica, tendo como horizonte do trabalho o lúdico, o brincar, associado aos elementos culturais, aos conhecimentos científicos, aos conteúdos, aos campos de experiências. A infância no Brasil no período de 1985 a 2008, aí a gente tem o período da ditadura militar, o Movimento Brasileiro em Prol da Alfabetização, o Mobral, ele foi responsável nesse período pela expansão do atendimento pré-escolar no Brasil.
Nos anos 1990, ganha foco da política educacional o trabalho voluntário. Aí nós tivemos aquele movimento, junto com a Rede Globo de televisão, Amigos da Escola, Todos pela Educação, que foi a bandeira do governo e da mídia. O construtivismo foi a principal concepção que passou a vigorar nos anos de 1990. Ele tornou-se o grande lema desse período, predominante ainda hoje nas escolas, né, sobretudo em escolas particulares. Compreendemos que a escola possui um papel fundamental no desenvolvimento das funções que ainda estão por se materializar na criança. Essa concepção que eu trabalho. A importância, a concepção que valoriza o trabalho da escola, o papel do professor no desenvolvimento das crianças. Aqui defende-se o conceito de zona de desenvolvimento profissional de Vygotsky, se defende o conceito do ato de ensinar na educação infantil, se defende a importância do trabalho docente, do professor na mediação, na construção desse conhecimento. Aqui já chega o conteúdo referente à Base Nacional Curricular Comum, o documento que foi aprovado mais recentemente. E que documento é este? É um documento normativo que define as diretrizes essenciais para o trabalho na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a todos os educandos e educandas, a todos os educadores e educadoras. É a referência nacional e obrigatória para a formulação dos currículos nas escolas. Aqui apresento a vocês as competências gerais da Base Nacional Curricular Comum. Em verde está o gráfico da educação infantil e em azul do ensino fundamental. A educação básica ela é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como não é de nosso interesse nessa disciplina a discussão sobre o ensino médio e ensino fundamental, vamos nos focar na discussão da educação infantil. Na educação infantil, a base traz os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências, a faixa etária e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são aquelas letras e números, aquele conjunto de referência que vai para a ficha de planejamento da BNCC. Isso vocês precisam se apropriar, entender, até para realizar a atividade prática. Então, as faixas etárias, a gente tem os bebês, que são de 0 a 1 ano e 6 meses. Nós temos as crianças bem pequenas, que é de 1 ano a 7 meses. De 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas, que são crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Aqui trago a vocês o organograma da educação infantil na BNCC. Esse organograma ele contém os elementos que estão organizados dentro da BNCC sobre o que vocês devem conhecer, devem saber dentro desse documento. Nesse documento tem os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer. Vocês devem saber o que cada direito de aprendizagem destaca. E aí, logo abaixo, nós temos os campos de experiências. O eu, o outro e o nós. O corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas, oralidade e escrita. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nos campos de experiências, vocês terão o quê? A ênfase dos conteúdos que se pretende, né, desenvolver junto à criança, né? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Né? Aqui vocês também vão organizar esses campos de experiência na BNCC naquela ficha de catalogação, que eu vou chamar assim, que está na BNCC, que é da educação infantil, que tem a faixa etária, que tem o campo de experiência, que tem o objetivo respectivo, a turma. Então, vocês vão lá na BNCC para analisar direitinho, para organizar na ficha de planejamento. Isso eu vou estar exigindo de vocês na atividade prática, porque esse será um exercício
uma atividade cotidiana dentro de uma sala de aula, dominar os campos de experiência e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que se pretende em cada campo deste. Os campos de experiência na BNCC têm como objetivo o desenvolvimento da criança e a centralização na aprendizagem do aluno. Aqui tem os quadros com as sínteses das aprendizagens de cada um, que eu já trabalhei com calma, hoje eu estou apenas retomando, relembrando com vocês. Aqui o outro quadro, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. E a gente finaliza aí com espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. O que se pretende aí, quais os objetivos em cada campo deste. Na BNCC, os conteúdos da linguagem matemática e natureza e sociedade estão no campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A linguagem matemática envolve o cotidiano, a construção do mundo, os conceitos que antecedem, os símbolos. Aqui os conteúdos que já falei também, já discuti com mais calma com vocês, os conteúdos da linguagem matemática do campo, da experiência, as atividades na linguagem natureza. Aqui a ficha novamente. O que eu estou chamando síntese das aprendizagens é o que tem aqui, ó, em negrito, na BNCC. EI, Educação Infantil, 02, a faixa etária. Aí tem a correspondência em relação ao campo de experiência, né? Aí depois vem a correspondência do objetivo traçado. Então, você vai lá identificando cada nomenclatura dessa em letra e cada numeração dentro da BNCC. Esse é um exercício que precisa ser elaborado mesmo com calma. Os conteúdos da linguagem oral escrita e nas artes visuais estão no campo da experiência, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação. Alguns conteúdos, algumas noções, eu vou chamar por esse termo, algumas noções, conceitos que permeiam essa área. Na linguagem das artes visuais com crianças, algumas noções que permeiam essa área. Organização dos grupos sociais, o modo de ser, viver e trabalhar, os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformações dos seres vivos. E como registrar a avaliação com crianças. Novamente, o registro ele pode ser feito por meio de observação. O professor tem um caderno onde ele vai registrando lá as observações que são realizadas ali no cotidiano da sala de aula. Às vezes tudo ocorre muito rápido, de você perceber o desenvolvimento de uma linguagem, o desenvolvimento motor, a capacidade da criança de interação com o coletivo, né? Alguns valores que vão se desenvolvendo. Então, o registro por meio da observação, a gente pode chamar até registro de observação cotidiana, registro em caderno, vocês podem, cada um de vocês, nomear esse caderno. A observação cotidiana, o registro, enfim. E aí tem os relatórios, que são os relatórios já mais detalhados, né? Onde tem lá já junto a especificações na BNCC de competências, habilidades que se pretende desenvolver, registro de acompanhamento dos avanços e conquistas, registros individuais e coletivos da turma, como é visto pelo professor o avanço dessa turma, que também é bem interessante de ser observado. A organização de portfólios, que eu apresento por meio dessa imagem, arquivos biográficos, depoimento dos pais. Pouco se utiliza os depoimentos dos pais como uma avaliação, mas é bem interessante para o trabalho do professor, o pai dar esse feedback, né? Para a gente também perceber como é que esse pai olha para o trabalho da escola, para o trabalho desse professor e para o seu filho, o que ele tem conseguido acompanhar em casa, o que ele observa de avanço no filho dele. Aqui algumas referências, né? Coloquei poucas, as principais aí que a gente utilizou nessa atividade, nessa aula de encerramento. A Educação Infantil, Formação de Professores, que foi um livro que eu utilizei bastante ao longo de toda a disciplina. Esse livro da Lígia eu não utilizei com vocês, mas eu vou tomando ele como referência para a discussão da periodização, do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento psíquico, e tem uma série
de bibliografias que estão disponibilizadas para vocês na sala do AVA. Encerro deixando aqui uma mensagem novamente de Vygotsky. Ao brincar, a criança assume papéis e aceita as regras próprias da brincadeira, executando imaginariamente tarefas para as quais ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade. Eu espero, sinceramente, honestamente, que essa disciplina tenha alcançado as expectativas de vocês. Desejo sucesso a todas e a todos. Um abraço